Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Vou esperar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais gente. Na outra aula teve bastante presença?
Então, vamos lá. Primeiro, eu queria saber de vocês como é que foi a prova, o que vocês acharam. Achei interessante. De boa. Foi de boa a prova, pô. Tava tranquilo. Nada para assustar, né? No geral, o que vocês acharam das provas? Sei, né? Normal, provas. Oi? Tava normal, provas. Não, no geral, assim, como é que foi a experiência de vocês em fazer esse tipo de prova online? Diferente, né? Nunca tinha feito. A gente tem algumas ferramentas na plataforma que a gente consegue identificar algumas, filtrar e identificar algumas situações, né? Quanto tempo cada um levou para fazer a prova, as questões que vocês mais erraram, acompanhar também a evolução, não só do tempo de prova, mas assim, a movimentação, algumas provas que vocês escolheram para fazer mais cedo, outras que deixaram mais para a parte da tarde. Questões, quanto tempo, né, levou para completar a prova toda. Então, acho que tem algumas coisas que podem ser, eu estou falando de mim, né? Algumas coisas que podem ser melhoradas aí ao longo dessa nossa próxima experiência, que talvez seja online também. Vamos ver, né? Tudo depende de como o coronavírus vai se comportar. Hoje eu trago para vocês um texto que é um texto bem reflexivo, tranquilo de ser lido, um texto fluido, tá? Para a gente começar essa matéria aí de terceiro bimestre e refletir um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? Como é que anda a nossa consciência com relação ao mundo, ao nosso papel social no dia a dia. Dá para ver minha tela? Sim. Consciência social precisa ser desenvolvida desde criança. Ter consciência de algo significa, grosso modo, saber interpretar acontecimentos externos com discernimento e ter capacidade de fazer uma distinção moral justa entre o certo e o errado. Já ter consciência social significa englobar os indivíduos, grupos e comunidade que nos relacionam, grupos e comunidades que nos relacionamos e desenvolver junto a eles uma valorização dos direitos humanos para proporcionar interações harmoniosas que permitem o progresso social. Vou começar a desmembrar um pouquinho esse primeiro parágrafo, tá? Distinção moral. Quando eu falo em distinção moral, eu estou falando... Quando eu estou falando em distinção moral, eu estou falando naquelas regras que não são leis, mas que estão tão incrustadas no nosso dia a dia, que algumas vezes a gente tem até certa dificuldade de dizer assim, não, isso aí é uma lei, não, isso não é.
isso faz parte da moral, isso faz parte da ética, ou simplesmente de um bom senso, tá? E o discernimento, né, faz com que seja cada vez mais fácil e claro ter ações que são efetivamente ligadas à nossa capacidade de definir, de julgar o que é certo e o que é errado. Não digo em julgar pessoas, mas julgar situações, principalmente quando a gente precisa tomar alguma decisão. E na maioria das vezes, as decisões que a gente toma no nosso dia a dia, elas podem afetar direta ou indiretamente outras pessoas, tá? Já ter consciência social significa englobar os indivíduos, grupos e comunidade. E, além disso, conseguir também definir, tá? Que algumas atitudes morais funcionam em determinados grupos e algumas questões morais não funcionam em outros grupos. E aí tem uma série de situações que vão definir por que é mais fácil falar de moral entre pessoas mais educadas, e aí eu estou falando não só de uma educação pedagógica que se aprende na escola, mas de uma educação que a gente vai falar mais na frente, vem de família. E aí não importa nesse momento qual é a forma de constituição dessa família, mas que são valores, é uma moral que é construída a partir de valores que você aprende na sua comunidade familiar. Ok? Juntos até aí? Sim. Aí a gente já falou em direitos humanos, né? E através dessa tomada de consciência social, fica mais fácil valorizar a questão dos direitos humanos e também proporcionar a outras pessoas que elas conheçam os seus direitos, mas também os seus deveres. Aqui no segundo parágrafo. O ideal seria que a consciência social começasse na infância, pois assim o nível de conscientização se elevaria gradativamente até a fase adulta de forma natural e contribuiria tanto para o desenvolvimento pessoal como o da comunidade em geral. Para dar um exemplo sobre o que esse parágrafo fala para a gente, eu coloco muito a questão da consciência ambiental. A gente consegue falar muito melhor sobre consciência ambiental, sobre cuidado com o lixo, sobre cuidados com o meio ambiente, com o ecossistema, com as crianças menores, do Fundamental 1 e 2 também, do que com adultos, que já têm aí entre 35 e 40 anos, por exemplo. É muito mais fácil a gente promover para as crianças o uso consciente de copo plástico, de papel, né, de guardanapos reutilizáveis e uma série de outras ferramentas do que, e me englobo nisso, na minha geração.
porque passamos anos e anos utilizando, cada vez que a gente fosse beber água, um copinho descartável. E aquilo foi vendido para a gente como sendo algo higiênico. Então, não é que a gente carregue o rótulo da incapacidade de pensar o meio ambiente, de pensar as ferramentas ecológicas, mas é porque a coisa foi vendida para a gente de uma outra forma. E aí é mais difícil a gente quebrar um paradigma e entrar numa outra consciência. Não posso generalizar, algumas pessoas fazem essa experiência de forma mais rápida do que outras, mas, no geral, existe, antes de quebrar um paradigma, a necessidade de estabelecer novos objetivos que são puramente culturais. A pessoa, ela não tem... ela não está querendo prejudicar o meio ambiente de propósito. Ela aprendeu desta forma e ela precisa ser trabalhada dentro dessa tomada de consciência ambiental para fazer diferente. Ok? Vocês estão aí? Sim. Sim? Vamos participar, fica mais legal. Lixo. Vamos lá, falando sobre lixo. Como é que funciona com vocês a questão do lixo? Quem tem preocupação no cuidado com o lixo? Dentro e fora de casa. Falando em questão de separar, De separar, de tratar o lixo também. aqui no prédio tá tendo isso, de separar as coisas, né? E aí aqui em casa a gente separa e joga cada coisa no lugar certo. Já está sendo uma ação do condomínio. Sim. Quem joga óleo de cozinha na pia? Óleo usado. O que vocês fazem normalmente? O que as famílias fazem? Vamos falar de casa, né? Como eu falei que cada família é uma pequena comunidade, como é que essa comunidade de vocês, familiar, trata o óleo, por exemplo? Professora, eu não sei muito bem não, mas a minha mãe ela separa quando joga fora. Não joga Não na joga na pia, né? Não. Mais alguém? Aqui em casa separa também, bota dentro de uma garrafa. Aqui em casa também, bota dentro de uma garrafa. Aqui em casa a gente nem usa óleo. Todo mundo fit. Evita ao máximo. E quando usa é pra só fazer pipoca no máximo. Aqui em casa também a gente põe na garrafa, ou então, se o óleo é muito pouquinho, né, não dá, eu jogo no lixo mesmo. Eu ponho no lixo orgânico, no caso, né? Porque aqui a gente também separa as embalagens para... Tem o espaço de colocar o lixo, e aí o que pode ser reciclado também vai para um saquinho diferente. E aí o lixo orgânico vai para dentro da sacola, no saco de lixo, e a gente joga, né? Tem lá o canal lá que a gente joga o lixo, o espaço que joga o lixo, e já vai direto para a lixeira comum do prédio, e entra como lixo orgânico. Quem convive com criança pequena? Quem da turma convive com... Eu quem? Não deu para ver quem falou. Oi? Eu convivo. Luana. Luana, mas quem? Eu, Alexandre. Alexandre, o que vocês percebem de diferente ao lidar com uma criança pequena?
nisso que eu falo aqui com relação à consciência social? O que vocês começam a perceber? Não entendi. Pera aí, explica. Assim, por exemplo, quantos anos tem a criança com quem você convive? Ah, o meu irmão tem 1 ano e acho que 9 meses. Ah, tá bem novinho ainda. Mas já dá para começar a usar de experiência. E quem falou, Luana? Professora, tem 3 crianças aqui em casa. Um tem 5, a outra tem 8 anos e a outra tem 1 ano e 2 meses. Qual é a diferença que você vê, assim, quando a de 8 tinha 5, você lembra? Não. Não lembra? Tá difícil fazer as minhas experiências, mas vamos lá. Assim, uma criança que tem hoje 5 anos de idade, em 2020, ela tem uma consciência completamente diferente, uma consciência de mundo, talvez ainda não uma consciência social, mas uma consciência de mundo bem diferente de uma criança que tinha 5 anos no ano 2000, por exemplo. Principalmente por conta do acesso à informação. Essa criança que tinha 5 anos no ano 2000, ela não tinha um acesso direto à internet, ela ainda não tinha um acesso a celulares e smartphone, por exemplo. Ela não tinha acesso diretamente a canais de televisão que estavam full time transmitindo coisas do mundo de forma globalizada. E se a gente for pensar essa criança de 5 anos de idade hoje, ela vai saber falar sobre muito mais assuntos, e assuntos que talvez nem façam parte do universo de uma criança, do que essa criança que tinha 5 anos no ano 2000. E aí a gente pensa o seguinte: se esse pequeno ser, né, essa potencial pessoa adulta, já pudesse ser trabalhada desde agora, né? O Alexandre, que tem um irmão de 1 ano e pouco, né? A ter uma consciência que se torne algo tão natural, que na vida adulta ele não vai ter certas dificuldades de adaptabilidade que a gente tem hoje. Então, desde pequenininho, como é o nome do teu irmão, Alexandre? Lorenzo. Ensinar ao Lorenzo aonde se põe o lixo, que não se joga lixo no chão, que ele pode ajudar nas tarefas dentro de casa, a tirar a roupa para tomar banho e botar a roupa dentro do cesto do lixo direitinho, do lixo. O cesto de roupa suja direitinho. Na hora de tomar banho, ele fica peladão e sai correndo pro banheiro. Então, mas vamos supor, daqui a pouco ele vai aprender a tirar a própria roupinha. Né? Ele tira já. Ah, ele já tira? Então, ensiná-lo a pegar essa roupa e colocar no lugar certo. Aprender que ele faz parte de uma comunidade familiar e que essa comunidade familiar, se todos forem solidários, a coisa funciona muito melhor. Então, é desde pequenininho mesmo, é desde a primeira infância, tá? E, às vezes, eu vejo os adolescentes e os jovens
serem cobrados por algumas atitudes que eles não aprenderam a fazer desde esta primeira infância. E aí, por quê? Porque as famílias não tiveram paciência para ensinar? Porque a realidade de vida era completamente diferente? E agora a pessoa tem que se virar sozinha? Ou porque quando tinha, lá na primeira infância, a família tinha um padrão de vida e agora, né, por uma questão de crise econômica, de problemas, né, financeiros, foi obrigada a ter um outro padrão de vida e a pessoa não está acostumada a lidar com aquele ambiente? São várias questões. A gente vai vendo aí ao longo do texto. Já está na hora? Quase. Como essa habilidade raramente é adquirida na infância, é preciso fazer um esforço para que ela entre em nossa lista de prioridades na fase adulta. Sempre é tempo de recomeçarmos para construir um futuro melhor para si e para a sociedade. Listamos algumas dicas para você começar a desenvolver a consciência social a partir de agora. Eu vou deixar para a próxima aula essa parte aqui. A gente retoma a partir daqui, tá? Alexandre tá aí, né? Tô. Andrew? Ana Clara? Ana Clara? Clara? Presente. Fabiano? Presente. Fabiano? Giovana? Pulei o Fabrício. Presente, professor. Giovana? Esse barulho do Arzoni aí, ô Giovanni. Oi? Giovana tá na sala? Giovanni? Tô aqui, professor. Iron? Professora, Oi? você me chamou? Chamei. Não ouvi. Eu acho que tava dormindo. Iron? Não tava, não. João Marcelo? Luana? Presente. Tô aqui. Lucas Gama? Presente. Lucas Dias? Presente. Luciano? Maria Eduarda Cardoso? Maria Eduarda Lourenço? Eu. Miguel? Rafael? Presente. Tiago? Presente. Vinícius? Presente. Que figura. Iana? Cauã? Então, a gente vai continuar a partir na próxima aula, a gente continua a partir dessa... Travou, gente? Não. Não. Parecia que Não. tinha caído aqui, Não. ficou a imagem ficou travada. Então, a gente continua a partir desses pontos aqui na semana que vem. E eu vou colocar para vocês um vídeo também interessantezinho, sim, falando sobre consciência social, sobre pequenos pontos que nos
fazem refletir. Nós temos ou não consciência social, né, dos nossos, principalmente dos nossos direitos e deveres, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau.